palavra de Deus, ela nos tem várias orientações a respeito do orgulho, o perigo do orgulho. No livro da Epístola de Tiago, capítulo 4, no verso 6, diz: Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O coração do homem é enganoso, e dentro deste engano, uma das consequências do afastamento de Deus foi o orgulho. O homem, por influência de Satanás, quis ser igual a Deus, quis descobrir a natureza de Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos mostra várias recomendações a respeito do perigo do orgulho. E um livro que fala muito sobre isso é o livro do profeta Obadias, que profetizou entre a queda de Jerusalém por Nabucodonosor e depois da queda de uma outra nação, que foi a nação de Edom. E nós encontramos neste pequeno livro o orgulho de Edom. Quem foi Edom? Edom foi descendente de Esaú, que foi gêmeo com Jacó. Capítulo 36 de Gênesis fala no verso 1: São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Maneiras que a palavra Edom é uma palavra derivada de Esaú, que quer dizer, vem da palavra hebraica vermelho. Esse era, então, outro nome que era dado para Esaú. Esaú, ele habitou no Monte Seir. Diz em Gênesis 36, no seu verso 6, levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. No verso 8 também diz que então Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Esaú procurou este local, que era uma espécie de uma montanha, e ali, em algumas cavidades desta montanha, Esaú morou com a sua família. Era uma montanha alta, seus penhascos formavam fortalezas e era, portanto, uma habitação segura contra qualquer inimigo que viesse contra Esaú e sua família. A palavra de Deus nos diz a respeito disso no livro de Obadias, devido a esta habitação de Edom, de Esaú. No verso 3 deste livro diz: A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: Quem me deitará por terra? Essa era a condição de Edom. E esse orgulho foi crescendo ao seu coração.
Depois, antes disso, aconteceu que Jerusalém foi derrotada, arrasada pelo imperador babilônico Nabucodonosor. E Edom, quando viu esse acontecimento, se alegrou muito e chegou a auxiliar o inimigo, que era Jerusalém, que de uma certa forma era o seu irmão, ficou do lado de Nabucodonosor. E nós vemos então, palavra de Obadias, no verso 10 do seu livro, ele diz: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e será exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então nós vemos essa palavra profética que nos fala que Edom se alegrou com a investida de Nabucodonosor contra a cidade de Jerusalém. E Deus, então, através da palavra de Obadias, ele condena o orgulho de Edom. E de uma maneira geral, a palavra de Deus nos mostra a condenação, tanto por parte, principalmente no Antigo Testamento, através dos profetas, que falaram sobre essa situação. A palavra de Deus nos diz no livro de Isaías sobre o orgulho de Satanás, no seu capítulo 14. Ezequiel nos fala também sobre este mesmo assunto no seu capítulo 28. E daí o nosso cuidado que devemos ter a respeito deste perigo, porque o nosso coração, ele, como disse o profeta Jeremias, ele é enganoso. Quem o conhecerá? E o orgulho opõe-se a Deus. Deus não gosta do orgulho. O orgulho é o requinte do egoísmo. O orgulho opõe-se ao amor. O orgulho arruína o homem. 1 Pedro capítulo 5, verso 5, o apóstolo Pedro dá vários conselhos. Ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Essas recomendações são muito importantes, porque o orgulho, ele caracteriza a pessoa de Satanás, caracteriza o mundo, caracteriza os falsos doutores. E a palavra de Deus, então,
tem várias admoestações, como a de 1 João, capítulo 2, verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o orgulho, ele conduz o homem à incredulidade. Nós vemos no caso de Tomé, quando Jesus, depois que foi ressuscitado, se apresentou aos discípulos e Tomé estava ausente, Tomé manifestou a sua incredulidade através do orgulho, dizendo: se eu não ver os cravos, o lado da lança, de maneira nenhuma eu o crerei. Então o Senhor Jesus Cristo, ele se apresentou para Tomé, João capítulo 20, e ali Tomé então retirou a sua incredulidade. O orgulho, ele traz essa consequência das pessoas não crerem na palavra do Senhor. Seus corações ficam duros contra a palavra do Senhor. O orgulho conduz à rebelião contra Deus. O orgulho conduz a esquecer-se de Deus. Hoje, as pessoas vivem de uma maneira em que parece que Deus não existe. Não existe nenhum tempo para Deus. Não existe nenhuma satisfação a dar ao Criador. Como se Deus não existisse. Como você tem levado, prezado ouvinte, a sua vida nesse aspecto? Você tem se esquecido de Deus? Você tem se enganado a si mesmo? Como a palavra de Deus diz em várias recomendações? Então, este é algo que nós precisamos ter bastante cuidado para não sermos enganados pelo nosso coração. A palavra de Deus, ela é muito clara. Quando o Senhor Jesus esteve neste mundo, ele falou muito a respeito desse aspecto. E o Senhor Jesus, ele falou, certa ocasião, numa parábola do fariseu e do publicano. Um confiava em si mesmo, por se considerar justo, era o fariseu, e ele desprezava os outros. E os dois, o outro era um publicano, um homem que cobrava impostos para Roma, um funcionário público. E assim o fariseu, posto em pé, ele orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E ele se ufanava de dizer: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar-se os olhos aos céus, mas tinha uma atitude de bater no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então, 2 atitudes. Uma atitude de alguém que era dominado pelo orgulho, e outra pessoa que reconhecia que não merecia nenhum favor de Deus, reconhecia o seu pecado e se quebrantava na presença do Senhor. E dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Que essa também deve ser a nossa oração,
reconhecendo que não somos nada. Somente Deus, através de Jesus Cristo, pode ser propício a nós. E assim o Senhor encerrava esta parábola dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que você procure se humilhar diante da presença maravilhosa do nosso Deus, e assim você será justificado diante de Deus através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, suplicamos que a Tua graça esteja sobre todos os nossos ouvintes. Que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da mesma. Reconhecemos que o nosso coração é um coração devido ao pecado orgulhoso, mas através da postura da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi o modelo de uma humildade neste mundo. E ele pôde dizer: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então este é o modelo, a atitude, Senhor, neste mundo tão inverso de valores como este que estamos meditando. Nós suplicamos a ação do Teu Santo Espírito, a ação da Tua palavra, para que haja um reconhecer de que nós somos pecadores e que precisamos de Deus. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.